Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje é a nossa 29ª aula e a gente continua falando sobre PA e PG. Bom, ontem, na nossa última aula, a gente falou sobre PA, ok? E hoje a gente entra em progressão geométrica. Bom, a progressão geométrica ela é uma sequência onde cada termo, a partir do segundo, é o produto do termo anterior por uma constante que denominamos de Q, que é a razão da PG. Bom, então, dado uma PG formada pelos termos A1, A2, A3 e A4, o termo A2 ele é igual ao termo anterior, que é A1, vezes multiplicado pela razão da PG, que a gente chama de Q. O A3 vai ser o quê? Igual ao termo anterior, que é A2, vezes Q. A4, a mesma coisa, vai ser igual ao termo anterior, que é A3, vezes Q. E isso a gente pode fazendo sucessivamente com todos os N termos da nossa PG. E o que a gente chega? Que AN, ou seja, sendo lá o nosso último termo, ele vai ser igual ao quê? Ao termo anterior, que é o quê? N menos 1, vezes Q, e essa é a lei de recorrência da nossa PG. É importante também a gente observar que para a gente obter a razão da PG, basta a gente dividir termos consecutivos da nossa recorrência. Então, se eu pego A2 e divido por A1, eu encontro Q. Se eu pego A3 e divido por A2, eu encontro Q. E assim sucessivamente. Então, sempre que eu pego AN, sendo N qualquer, um termo qualquer da nossa PG, e divido pelo termo exatamente antecessor a ele, ou seja, o AN menos 1, eu encontro a minha Q, a minha razão da PG, ok? Agora a gente vai falar um pouco da classificação das PGs. Elas podem ser classificadas quanto ao número de termos, isso é bem similar aí ao que a gente já tinha visto numa PA, ok? Elas podem ser limitadas ou ilimitadas. Então, numa PG limitada, a gente tem o quê? Um número finito de termos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nessa PG, a gente tem aqui que n é igual a 5. E a PG ilimitada é aquela onde a gente tem um número infinito de termos, ok? Então, a nossa progressão geométrica ela é infinita. E geralmente representada pelas reticências, né? A gente pode classificar uma PG também quanto à sua convergência. A gente chama de convergentes aquelas em que os termos tendem a zero. Então, observe, nessa PG aqui, o que a gente tem? A gente tem o primeiro termo é 1, depois a gente tem 1/3, 1/9, 1/27. Vocês estão vendo? Essa divisão, como são números fracionários, ela é uma divisão que está cada vez mais se aproximando de zero. Então, a gente chama que essa é uma sequência, é uma PG convergente. As divergentes são aquelas que elas tendem ou para mais infinito ou para menos infinito. Então, observe, aqui a gente tem essa. O que a gente tem? Que tem menos 2, menos 4, menos 8, menos 16. Vocês estão notando? Que essa é uma progressão, essa PG está se afastando cada vez mais do zero e se aproximando de menos infinito. Bom, quanto ao crescimento dos termos, as PGs elas podem ser crescentes, constantes ou estacionárias, decrescentes, alternantes ou singulares. Bom, as PGs crescentes, elas são o quê? Aquelas em que sempre o termo posterior é maior do que o termo anterior. Então, se eu tenho um elemento A, N mais 1, um termo AN mais 1, ele vai ser sempre maior do que o termo AN. E isso acontece quando a gente tem um primeiro termo maior do que zero, ou seja, positivo, e também uma razão da PG maior do que 1. Ou quando a gente tem um primeiro termo negativo e uma razão da PG entre 0 e 1. Bom, o crescimento, né, esses termos eles vão ser constantes ou estacionários quando AN mais 1 for igual a AN, ou seja, quando os termos forem iguais. Isso acontece ou quando a gente tem uma razão de PG igual a 1, ou quando o nosso primeiro termo ele é igual a 0. As decrescentes são aquelas em que, análogas crescentes, né, o termo posterior ele é menor do que o anterior, ok?
Então, conforme a gente vai aí aplicando a nossa razão, esses termos vão decrescendo. E isso acontece ou quando o nosso primeiro termo é maior que zero e a nossa razão ela está entre 0 e 1, ou quando o nosso primeiro termo é negativo e a nossa razão é maior do que 1. As alternantes, elas são aqueles em que um dado termo AN, ele é menor do que zero, porém é maior do que, ele é menor do que zero e menor do que o seu elemento posterior. Então, isso acontece quando a gente tem aqui um primeiro termo diferente de zero e um Q menor do que zero, uma razão menor do que zero, ok? Porque quando a gente tiver aí uma multiplicação, né, essa nossa razão for um número negativo, o que vai acontecer é que a gente vai, cada elemento, ele vai estar o quê? Trocando de sinal, ok? Então, o primeiro, vamos supor, se o primeiro for positivo, eu multiplico por um número negativo, aí o meu segundo termo vai ser um número negativo, mas aí eu vou multiplicar um número negativo pela minha razão negativa. Então, o meu terceiro termo vai ser um número positivo. Então, as alternantes são essas, em que para cada, quando a gente analisa ali pares, né, de termos dessa PG, que são consecutivos, a gente nota que eles têm sinais invertidos. E as singulares é aquela que para qualquer n aí da nossa PG, ele é sempre igual a zero para qualquer n maior do que 1, né? Ou seja, para uma PG que tenha mais do que acima de 2 termos, né? E isso acontece quando a gente tem um primeiro termo diferente de zero e uma razão de PG igual a zero. Bom, a gente vai agora chegar na fórmula do termo geral de uma PG. Então, aqui eu reescrevi de novo. Tem uma formiguinha, tinha uma formiguinha na minha tela. Eu estou reescrevendo de novo uma PG, ok? A minha PG, representada aqui por A1, A2, A3, A4, até o meu último termo, AN, ok? E eu sei também a relação que eu tenho entre esses termos, né? Ou seja, que A2 é igual a 1 vezes Q, A3 é igual a 2 vezes Q, até eu chegar no meu AN, que é igual a AN menos 1 vezes Q. Bom, se eu multiplico todas essas equações e eu cancelo os termos que são iguais, ou seja, o que eu vou ter? A2 vezes A3 vezes A4 até a N aqui, só que e desse lado eu vou ter o quê? A1 que multiplica Q vezes A2 que multiplica Q vezes A3 que multiplica Q, ou seja, o que tem? A2 que tem de um lado com A2 que tem do outro lado, A3 tem do outro lado, a gente vai cancelando esses termos que são iguais, ok? Então, no final, o que eu fico? Com AN, que é igual a A1, que multiplica Q vezes a quantidade de N menos 1 termos, ok? Bom, isso aqui eu posso reescrever na forma de uma potência, ok? Onde eu tenho o quê? Q elevado a N menos 1. Então, a minha fórmula geral da minha PG, ela vai ser o quê? AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, onde N é maior ou igual a 1, né? E é justamente aí a quantidade de termos dessa minha PG. Bom, já vendo agora, né, a definição de PG, tendo visto também a classificação, né, e a fórmula do termo geral, vamos fazer o nosso primeiro exemplo, em que ele pede que em uma PG de razão positiva, temos A5, ou seja, nosso quinto elemento, ele é igual a 10, e o A7, o nosso sétimo elemento, igual a 16. Ele quer que a gente encontre o sexto termo dessa PG. Bom, recorrendo aqui à nossa fórmula geral, né, do termo geral da PG, o que a gente tem? Que para um dado AN qualquer, ele vai ser sempre igual ao quê? A A1, que é o meu primeiro termo, vezes Q, que é a minha razão dessa minha PG, elevado a N menos 1. Bom, A5, então, que ele é igual a 10, eu posso reescrevê-lo como o quê? Como A1 vezes Q elevado a 4, ok? E o meu A7, que é igual a 16, eu posso reescrevê-lo como o quê? A1 vezes Q elevado a 6. Bom, se eu divido uma equação pela outra, o que eu encontro? Eu encontro
16 dividido por 10, ok? Vai ser igual ao quê? A1 vezes Q elevado a 6 dividido por A1 vezes Q elevado a 4. Bom, A1 em cima e embaixo de uma fração eu consigo, né, eliminar, então eu fico que 16 sobre 10 é igual a Q elevado a 6 sobre Q elevado a 4. Bom, simplificando essa fração, eu chego que 8 quintos é igual a Q elevado a 2 e colocando tudo sobre uma raiz quadrada, eu chego que Q é igual a 2 raiz de 2 sobre raiz de 5. Bom, como vocês já viram lá, né, na parte de radiciação, eu não posso deixar aqui no meu denominador uma raiz, então o que eu faço? Eu racionalizo, multiplico em cima e embaixo por raiz de 5. Fazendo isso, eu encontro então que a minha razão é 2 raiz de 10 sobre 5. Ainda falta o quê? A gente encontrar o nosso A6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui a minha relação entre termos consecutivos de uma PG, ok? Que eu sei que o quê? Que A6 ele é igual ao quê? A A5, que é o termo anterior, vezes Q. Então, o que eu tenho? Que A5 é 10 vezes Q, ou seja, 10 vezes 2 raiz de 10 sobre 5, eu tenho o quê? 4 raiz de 10. Então, encontrei aí o meu sexto elemento dessa minha PG. O exemplo 2, ele pede que 3 números em uma PA crescente. Gente, o meu computador, ele tá com um problema que ele tá com uma falha bem aqui. Eu não consigo ler o início do enunciado. Mas eu acho que dado uma... Enfim, eles têm uma PA crescente, ok? Em que os três números em PA somam 18. A gente tem uma PA crescente com 3 termos e eles somados dão 18. Se a gente multiplica o primeiro por 2, o segundo por 3 e o terceiro por 6, os produtos formarão uma PG. Determine esses números. Então vamos lá, a gente tem uma PA de 3 elementos, que a gente pode representar genericamente como A1, A2 e A3, ok? Em que N, o número de elementos, é igual a 3. E no enunciado ele já diz que é uma PA crescente, então para uma PA ser crescente, nossa razão, nosso R precisa ser maior do que 0, então já coloquei aqui para a gente lembrar disso, ok? E se eu considero A2, que é o meu elemento aqui do meio, eu chamo ele de X, então eu sei que eu posso reescrever essa minha PA como o quê? O meu A1 como X menos R, ok? E o meu A3 como o quê? X mais R. Bom, no enunciado ele diz que a soma desses meus 3 termos é igual a 18. Então, X menos R mais X mais R, isso é igual a 18. Resolvendo essa equaçãozinha, eu chego que X é igual a 6. Bom, ele diz que se eu multiplico essa minha PA, que aqui ó, já substituí o meu valor de X aqui nessa minha PA, ok? Então, ela é o quê? 6 menos R, 6 e 6 mais R. Se eu multiplico cada elemento por 2, 3 e 6, eu encontro uma PG. Então, multiplicando o meu primeiro termo por 2, eu fico com o quê? 12 menos 2R. O meu segundo termo por 3, eu fico com 18. E o meu terceiro por 6, eu fico com o quê? 36 mais 6R. Ele disse que isso forma uma PG. Bom, a gente tem também o quê? A relação de que se eu divido 2 números consecutivos de uma PG, eu encontro o quê? Justamente, na verdade, essa divisão, ela é constante, ok? Então, se eu pego 18 e divido por 12 menos 2R, isso é igual a eu dividir 36 mais 6R por 18, ok? Essa divisão ela é sempre constante e também dá o valor da minha razão dessa minha PG. Então, vamos lá. 18 dividido por 12 menos 2R é igual a 36 mais 6R dividido por 18. Simplificando aqui a primeira fração, que eu dividi tudo por 2, e a segunda fração eu dividi tudo por 6, então eu fico com essas duas novas frações. Fazendo a multiplicação cruzada, eu fico que R ao quadrado é igual a 9. Bom, R é igual a mais ou menos 3. Aí, nesse momento, que é importante a gente lembrar que no enunciado, ele disse que a nossa PA era crescente. Então, o nosso R, a nossa razão dessa nossa PA, precisa ser maior do que 0. Então,
Por isso, o R aqui que eu vou considerar é o R igual a 3. Então, a minha PA, ela é o quê? 6 menos 3, ok? Ó, que era aqui. 6 e 6 mais 3, ou seja, 3, 6 e 9. Vamos lá. Da mesma forma como a gente tinha na PA a interpolação de N meios aritméticos, na PG, a gente tem o quê? A interpolação de N meios geométricos, ok? Então, eu interpolar, inserir ou intercalar meios geométricos entre dois números alfa e beta é obter uma PG finita em que o primeiro termo é o alfa e beta, o termo de ordem N mais 2. Então, da mesma forma, a gente tinha aqui dois números alfa e beta, e a gente fala que a gente inseriu aqui N termos geométricos, a gente forma uma PG em que aqui o meu alfa é o meu N1, é o meu primeiro termo, ok? Eu tenho N termos entre eles e o meu beta vai ser o quê? O meu N mais 2. Então, aplicando o termo geral, o que eu tenho? Que o meu último termo, ele é igual ao meu primeiro termo vezes a minha razão dessa PG elevada ao quê? A minha quantidade de termos menos 1, ok? Então, substituindo isso aqui por beta, alfa, e resolvendo isso aqui, que é N mais 2 menos 1, fico com alfa vezes Q elevado a N mais 1. Ou seja, Q nada mais é do que a raiz de N mais 1 de beta dividido por alfa, ok? Só passei esse alfa para cá e aí botei aqui a raiz aqui. Bom, sabendo isso agora, o exemplo 3, ele pede pra gente... De novo, eu não consigo ler o que tá aqui, mas eu acho que ele quer saber quantos meios geométricos entre 4 e 324 a gente consegue inserir. Bom, não, ele pede... Sabendo legal. Ele pede para a gente inserir 3 meios geométricos entre 4 e 324. Ok. Bom, então eu tenho aqui 4 é o meu alfa, ok? Vai ser o que? O meu termo inicial. E beta, o meu 324 vai ser o meu beta, o meu termo final, o meu termo Q, N mais 2. Então, se eu tenho 3 termos entre eles, no total, essa minha PG vai ter o quê? 5 termos, ok? Então, vamos lá. Trouxe aqui de volta a fórmula, só para a gente não esquecer. Então, 324 vai ser igual ao quê? A 4, que é o meu primeiro termo, vezes Q elevado a 5 menos 1, ok? Então, com isso, eu tenho que o quê? Que Q, passando 324 para cá, e 5 menos 1 é igual a 4, Q é igual a raiz quarta de 81. Então, Q é igual a mais ou menos 3. Bom, nesse caso, como ele não limitou nada, não falou nada a respeito dessa minha razão, então eu vou ter duas PGs, ok? Uma em que, quando eu tenho essa minha razão, onde Q é igual a 3, então essa PG vai ser 4, e aí o meu segundo termo é o quê? O meu primeiro vezes 3, depois 12 vezes 3, 36 vezes 3, chegando ao meu último termo, que é 324. E eu vou ter também uma PG que é formada a partir de uma razão onde Q é igual a menos 3. Então, minha PG ela começa com 4, sendo o meu primeiro termo, mais 4 vezes 3 é menos 12, vezes 3, 36, vezes 3, menos 108, e vezes menos 3 igual a 324. Ok? Vamos para o nosso último conteúdo da aula de hoje, que é justamente a propriedade da média geométrica. Da mesma forma como lá na PA, a gente vai fazer muitos paralelos aqui. A gente tinha a média aritmética. Aqui na PG, a gente diz que A, B e C são termos consecutivos de uma PG, C e somente se B ao quadrado igual a AC. A demonstração também é bem tranquilinha, porque, ok, pela definição de PA, se A, B e C são termos consecutivos, desculpa, de PG, aqui tá errado, são termos consecutivos, isso implica que o quê? Que B dividido por A, ele é igual a C dividido por B, ok? Termos consecutivos divididos, eles sempre vão ser, isso é um resultado constante, ok? Que é sempre igual à razão da minha PG.
Então, se B sobre A é igual a C sobre B, e multiplicando cruzado, o que eu tenho? Que B ao quadrado é igual a AC. Ok? Então, vamos lá. Ele diz aqui que tem 3 números em PG, ok? E a gente tem que determinar quais que são esses 3 números, sabendo que o produto vale 27 e a soma vale 21 sobre 2. Bom, se a gente tem, então, uma PG aí com N igual a 3, a gente pode representar ela como o quê? A1, A2 e A3. A minha razão dessa minha PG, eu não sei o que é. Esse 0 foi errado aqui. Eu não sei qual é, né, a minha razão dessa minha PG. Se eu considero que o meu A2, o meu termo aqui intermediário, eu chamo ele de X, então o meu A1 é o quê? É X sobre Q, ok? E o meu A3 ele vai ser o quê? X vezes Q. Bom, ele disse o quê? Que o produto vale 27. Então, se eu multiplico esses 3 termos, ok? Isso é igual a 27. Resolvendo essa equaçãozinha, x ao cubo igual a 27, né? A raiz cúbica de 27 é igual a 3. E ele disse que a soma vale 21 sobre 2. Então, se eu somo esses 3 números, ok? Isso tem que ser igual a 21 sobre 2. Bom, aqui eu já pude substituir o meu x, porque eu já descobri o que meu x é igual a 3, né? Ok? Então, 3 sobre q mais 3q é igual a 21 sobre 2. Resolvendo, eu chego que 2q ao quadrado menos 5q mais 2 igual a 0. Bom, a gente caiu o quê? Numa equação de segundo grau, ok? Então, a gente tem duas raízes. 2 e 1 sobre 2. Então, isso implica que eu também posso ter duas PGs, ok? Que satisfazem essas condições aqui, onde uma eu tenho uma razão de Q igual a 2 e na outra Q igual a 1 sobre 2. Bom, fazendo, então, essas PGs, então, se Q é igual a 2, eu encontro a PG. Eu tenho a minha PG é o quê? É X sobre Q, né? Então, é 3 sobre 2... 3 e 6. O telefone aqui de casa tinha tocado. Então, a minha primeira PG ela é formada por 3 sobre 2, 3 e 6, ok? E a minha segunda PG ela é formada através da minha razão Q igual a 1 sobre 2. Então, eu tenho o quê? X dividido por Q. Então, 3 dividido por 1 sobre 2, eu tenho 6. 3 e 3 dividido por 1 sobre 2... 3 vezes, desculpa. 3 vezes 1 sobre 2, eu fico com 3 sobre 2, ok? Então, essa era a nossa aula de hoje, pessoal. Eu acredito que a gente vai precisar de mais uma aula aí para terminar PG, ok? E também fazer alguns exercícios de vestibular envolvendo PA e PG, ok? Mas eu acho que em mais uma aula a gente consegue terminar esse conteúdo, tá bom? Bons estudos! E até a próxima!